Oi, gente, eu estou de volta. Eu não postei o vídeo ontem porque o meu marido estava aqui no computador, não queria sair, mas hoje eu tive a oportunidade, graças a Deus. Nós tivemos uma semana muito exausta, mas hoje nós vamos voltar com tudo. E eu gostaria de começar hoje. Na verdade, eu não quero seguir uma ordem cronológica, me perdoem, porque eu quero falar de um assunto que eu gosto muito. E esse assunto é horas. Eu já fiz alguns vídeos a respeito de horas, mas foi tudo tão dividido e não deu para dar um entendimento geral da coisa. Então eu quero explicar para vocês aqui agora e a gente vai começar com os números. O número significa ertal, né? Como a gente viu lá, sempre e todo substantivo vai vir junto com o artigo. A gente aprende tudo junto. Então vocês têm que aprender que é ertal. Então, então a gente pode começar. Eu vou falando como é que se pronuncia. E aqui eu já deixei tudo escritozinho para a gente não perder muito tempo com isso, porque aí vocês podem dar pausa e vocês podem anotar. Então, aqui também ao lado eu coloquei como é que se fala quando a palavra é bem diferente. Então, como é que isso se fala? O zero é null. Lembra sempre que o U não é o nosso U do português, é U com um biquinho. Então vai ser null. O ele pode ser N, I ou et. Se vocês lembrarem que eu falei desses artigos aqui, o mesmo funciona quando a gente vai falar sobre alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um carro. Jeg har en bil. Que significa eu tenho um carro. Por que en? Porque o artigo que antecede o bil é o en. Se por acaso for jornal, eu tenho um jornal, então seria jeg har ei avis. Avis significa jornal. E o artigo que antecede avis é o ai. Lembra que não existe uma regra específica como a gente tem no português. Aqui a gente aprende substantivo junto com o artigo. Por exemplo, eu tenho uma maçã. Jeg har et eple. Porque a maçã tem um artigo et. Então, aqui depende muito do que a gente está falando, né? Mas no caso da matemática, ele vai ser n. Quando a gente conta, é null, n, tu. O tu é como se fosse tu, você, do português, né? Tu, tre. Também pode falar tri, depende do local onde você está, mas o bookmall, que é o que a gente aprende, a gente precisa falar tre. Fira, que termina com E, mas tem um som de A no final, fira. Fem, lembra que o N e o M, eles sempre tem um som que termina, que a gente não fala no português. É N, M. Então é fem, sex, sju, sju. Então esse aqui é como se fosse um X e um sju. Ota. Esse aqui, esse Azinho aqui, que é o, é o A com um círculozinho em cima, ele significa, ele é o mesmo som que a gente tem do nosso O. Ota, ni, ti. Depois vem aqui em cima, elva. Quando tem duas consoantes juntas, a gente pronuncia bem rápido. Então, seria elva. Se eu falasse, por exemplo, só para vocês terem noção da diferença, se eu falasse eleva, significa estudante. Mas se eu falo eleva, significa 11. Então, o eleva é só um E. Eleva. Isso significa estudante.
Mas aqui, como é um número, significa, ou se pronuncia 11, rápido, né? Aqui, tol, a gente não pronuncia o V, é como se ele não existisse, e passa a ser tol. Depois vem 13, 14. Lembra que o J ele tem som de I, e é 14, 15. O 16 aqui, ele se escreve sexten, mas a gente não fala sexten, a gente fala seisten. 17 é sytten, lembra que o Y é uma vogal e tem som de I, sytten. 18, 19, e aqui é o 20, que é como se fosse aqui, vocês estão para ver embaixo, para a gente falar, é o T, o X, o I, o U e o E, que é 20. Pronto. Até aqui, vocês têm tudo com o número 20, até o número 20. Então, eu vou fazer agora, vocês anotem tudo direitinho. É muito bom essa questão do filme, que é uma coisa que a gente não tem na escola. Aqui você pode pausar, você pode voltar se você não entendeu, se você não ouviu direito. E com a gente não, né? A gente tem que pegar na velocidade que o professor vai, né? Então esse é um benefício muito grande para quem está aprendendo pela internet. Não é verdade? Eu vou usar esse espaço aqui para escrever o 21, o 22, para dar como exemplo. Depois eu vou escrever só as dezenas, porque aí no final vai dar no mesmo. Você entendendo a lógica do 21 e do 22, já dá para entender o resto. O 21, 20, lembra que a pronúncia do 20 está aqui embaixo. 20, e aqui N. Vocês veem que não existe, não é separado, é tudo junto. Então, você lembra que o 2 é tu, então vai ser o como? 20, tu. Lembra que é uma só palavra, não são duas palavras. E aí vem, consequentemente, as outras dezenas, né? Que é 30, que seria, no caso, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, e aí vem o 40. Lembra que essa vogal aqui que a gente não tem é o E. Então fica 30. Ok? Agora vamos para o 20. Gente, eu tô dando uma olhadinha também no livro, porque eu não quero de forma nenhuma ficar faltando alguma letra, alguma consoante, vogal, enfim, para que não deixe a desejar. O 60 é o 60, que aí nesse caso, o 16 a gente fala seisten, mas aqui a gente fala 60. Depois vem o 70. Depois vem o 80. Lembra que quando tem duas vogais, ou duas letras da mesma, duas consoantes, a gente fala rápido. 70, 80. A gente pronuncia rápido. E aí, depois do 80, vem o 90. E sempre lembrando, como aqui está o 80, que é o 80. 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Agora nós vamos para o 90.
90. Depois vem o 100, que aí a gente pode usar com ou sem o artigo. Você pode falar 100 ou 100. Lembra que o H, ele tem um som de R, que chama aqui ro. Então seria 100. Mas não falem rundra, não. Rundra. Às vezes eu cometo muito esse erro. Depois do 100, nós temos, vamos colocar aqui em exemplo, 101. Seria 100. Aí é que entra o 100 o N. Esse O aqui significa a mesma coisa que o I, o nosso I. 21, 101. Então é essas duas letrinhas aqui, o O e o G. O. É a mesma coisa que você falar aquela letrinha que não existe no nosso vocabulário, que é o A com um círculozinho em cima, ou então, como a gente pronuncia o O, nosso O, né? O O com um acento circunflexo em cima. Depois do 101, eu vou dar o exemplo vamos usar o 127. Então, seria nessa mesma questão. O rundra, eita, esqueci o D aqui, ó. Rundra. O, que é o nosso I, o, vou botar aqui embaixo, que é separado também. Shua, shu. Lembra que o 20 mais o número que vem depois são juntos. Shua, shu. Então, a mesma coisa vai ser consequentemente vamos para um número maior. Vamos falar de centena agora, né? Vamos supor que seja 254. O número aqui que eu inventei agora, então vai ser. Quanto tem aqui? Que número é esse? 2. Tu 100. Sempre... Eita, que eu tô esquecendo o D direto. 100. 200. Vocês estão vendo que vai ser sempre, por exemplo, se aqui fosse 300 e, deixa eu ver, 56, por exemplo. Aqui seria como? 300. Ela 300. Porque é como se fosse 3 e uma centena. 300. A mesma coisa, 400 seria como? 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800. 900, 900. E aí a gente chegaria ao 1000, né? Que aqui também você pode falar com o artigo ou sem o artigo. Que é 1000. Agora, eu falei desse exemplo aqui e acabei pulando porque eu só falei das sentenças. Mas a gente vai falar agora de um contexto geral. Tá bom? Vamos lá, eu vou pegar um número aqui. Deixa eu pegar um número aqui. Eu vou pegar o 382. Como seria o 382? A centena, 300.
ok, o ok, que é o I, 82. 382, que é a mesma coisa que 380, só que a gente não usa o I de novo, né? 2. Agora, se no caso estivermos falando de nas milhares agora, né? Vamos lá, se fosse 5.623. Como seria isso? Lembra que é 1000? Aqui seria 5000. 5000. Aí a gente não usa nenhum, como é que se diz? Nenhuma junção aqui. Não existe. 5000, 600. Mas só que aqui o que, é que a gente encontra? O ok. Ok. 23. Entenderam? A junção só vem da centena para a dezena. Não existe uma junção do 1000 para a centena. Não existe. Ok. Então, vocês já entenderam, né? Então, sabe, quando é centena, vai ficar 100, 200 e assim sucessivamente. Se tiver na casa dos 1000, vai ficar do mesmo jeito. 1000, 2000, 3000 e aí sucessivamente. Então, já dá para ver que vocês entenderam. Né? Eu espero que vocês tenham entendido, porque ficou bem explicadinho, né? Mas agora a gente vai falar de um assunto que eu amo. É tão diferente do português que eu aprendi a amar. De verdade. E nós vamos falar sobre as horas. Que a pergunta é: Vad är klockan? Traduzindo no literal mesmo, o que é horas? Mas só que aí é quando você pergunta, ou então você pode perguntar, vad är klockan? E também você pode perguntar, hvor mye är klockan? Que aqui nessa pergunta, você diz, hvor mye, quanto é hora? Não tradução literal, né? Mas na verdade você está perguntando que horas são. Né? Então, vad är klockan? E ela, você pode usar os dois tipos. Hvor mye är klockan? Então, vamos lá. Eu vou fazer um desenhozinho aqui bem legal para vocês entenderem. Mas eu comprei o relógio, tá, Lu? Eu comprei o relógio para não deixar vocês na necessidade de aprender. Deixarem na dificuldade, na verdade, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aproveitar isso aqui que a gente tem e vou fazer o meu relógio. E depois vou pegar esse relógio mesmo para tentar ajudar vocês. O que eu quero fazer nesse relógio aqui é só para que vocês entendam como é que vai funcionar. Porque fica bem melhor de... Eu só tô tentando achar onde é que tá a outra caneta. Tá, ok, não tô conseguindo achar. Então, vamos lá. Nossa, agora foi impressionante, viu? Eu não consegui encontrar onde é que tá isso. Não, mas não... Eu não sei se eu derrubei. Ou não sei onde eu coloquei. Achei. Então, vamos lá. Vamos continuar. Aqui, a gente vai dividir o nosso relógio assim. Só para que você tenha um entendimento, uma explicação da qual eu tive
E foi bem legal essa explicação, me ajudou a entender muito. Aqui é précis. Significa que são as horas exatas. E aqui é halv, que significa a metade da hora. Aqui é kvart, que significa um terço. E aqui é outro kvart. Pronto, vocês sabem que aqui é 12, que aqui é 1, ou que é 6, desculpa, e aqui é 3. Pronto, vocês sabem que o relógio funciona assim, é verdade? Então eu vou ajudar vocês a entender. Vocês lembram que os números são, aqui eu vou ajudar, os números serão o tol, en, tu, tre, fire, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De novo, né? Então aqui a gente fechou os ciclos. Depois de vocês terem decorado todos esses números, porque é o básico de você aprender as horas, né? É pelo menos saber contar até o 12. Aqui é suficiente você aprender a contar até o 12, porque aí já dá pra você ter uma noção de como é que funciona o relógio na Noruega. Então é o seguinte, vamos lá. Toda vez que o ponteiro pequeno tiver em qualquer um desses números aqui, vocês sabem que o ponteiro pequeno e o ponteiro grande é hora precisa, né? Então vamos supor que o ponteiro grande fosse assim. Vamos supor que estivesse assim. Então é muito fácil dizer klokka er 5. A resposta que você dá é, a pessoa pergunta, hva er klokka? Ou hvor mye er klokka? E aí você responde, klokka er, que é horas, são, e as horas. Ou então você responde den, que aí depois a gente vai aprender isso. Den er, e responde as horas. Ok? Então é exatamente como é aqui. Klokka er ou den er. Vamos supor que as horas estejam assim. Então fica fácil você saber. Você só vai dizer klokka er 5. A mesma coisa, se o ponteiro, o grande, tiver lá no 12 e o pequeno tiver no 4. Vai ser do mesmo jeito. Vai ser klokka er 4. Então, vocês sabem, só depende da numeração. Quando o ponteiro maior vai para metade, né? Vai lá para meia hora, como a gente chama, né? No português, a meia hora. Aí é que chega a diferença. Porque o relógio norueguês, ele funciona assim. Então, se eu tenho o meu ponteiro lá aqui na meia hora, mas o ponteiro pequeno, ele tá indo para que horas? Para 5. Então vai ser halv 5. Entendeu? Como o relógio funciona assim, então no português seria 4:30. Aqui não. Aqui seria meia para 5. É como se dissesse, faltam 30 minutos para 5 horas. A mesma coisa é se eu pego essa metade e eu coloco assim. O ponteiro pequeno tá indo para onde? Para o 6. Então, né? Meia para 6. Então, fica halv 6. Porque a gente escreve halv, mas a gente não fala o V. Então, fica halv. Halv 6. Deu para entender? Então, aqui em cima, quando o ponteiro grande estiver aqui em cima, a hora é exata. E quando ele estiver aqui no 6, o ponteiro grande, a hora é halv, é a metade da hora.
certo? E sempre para a hora que tá chegando. Então, a coisa pra gente colocar na nossa cabeça é saber que é 30 minutos para a próxima hora que vem. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui. Vocês conseguem identificar que horas é essa? Tá aqui as horas. Conseguem identificar? 30 minutos para quê? Para 7 horas. Então, isso significa que é hal shu. Exatamente. Eu acredito que se vocês forem treinando só primeiro as horas precisas e depois as metades das horas, aí vai ficar muito mais fácil para vocês. Mas agora, vamos dar uma complicadinha. A gente já entendeu as horas precisas, né? Que são horas exatas, são só os números. Klokka é. Só quero lembrar uma coisa a vocês. O 1, nesse caso de relógio, de horas, né? O 1, tá aqui o nosso relógio, né? O 1, ele vai ser et. Klokka et. A gente conta 1, 2, 3, não. Mas as horas são, a gente fala o número et. Então, klokka er et. Agora vamos, a gente já entendeu essas duas partes. Agora vamos para as horas, para a parte do kvart. Vamos lá. Se a gente pegar essas horas e, por exemplo, colocar aqui. No português, seria 7h15, né? Esse kvart aqui significa et kvart. E et kvart significa, é o mesmo que dizer 15 minutos. Então, aqui é et kvart, aqui et kvart, et kvart, et kvart. Então, é de cada 15 minutos. Então, como tem esse kvart aqui, né? Eu vou tirar esse et para dar para entender melhor. Tem um kvart aqui e tem um kvart aqui. Todas as horas que o ponteiro grande estiver aqui, vai significar over. E todas as vezes que o ponteiro grande estiver por aqui, no meio disso aqui, vai significar por. Então, quando estiver aqui, vai significar por. E quando estiver aqui, vai significar over. Parece que eu tô fazendo um embrumado. E que vai ficar um pouquinho difícil de entender, mas não é não. Olhando no relógio fica mais fácil. É bom vocês terem esse esquema, porque aí vocês anotam e depois vocês vão entender o quanto é mais fácil ter esse esquema aqui que eu fiz. Então é o seguinte, se as horas estão assim, isso quer dizer que é kvart, são os 15 minutos, kvart over, vocês sabem que aqui tem que usar o over, sempre quando estiver aqui. Então, vai ser kvart, 15 minutos, over, shu. Quer dizer, 15 minutos depois de 7 horas. Então, vai ser kvart, over, shu. Se o ponteiro tivesse aqui o maior, seria quanto? Quantos minutos é do 12 até o 1? 5 minutos. Então, seria fem over shu. As horas são 7 horas. Fem over shu. Se o ponteiro grande tivesse no 2, quantos minutos é do 12 para o 2? 10 minutos. Então, será t over shu. Entenderam isso? Se fosse no caso, aqui a gente já viu. Kvart over shu, que o kvart vocês sabem que são 15 minutos, certo? Então até aí tá massa. Se tiver aqui, só fazer recapitular um pouquinho. Se tiver aqui, que horas vão ser? 30 minutos para que horas? Para 8. Então vai ser hal 8. Beleza?
Agora, vamos passar para aqui, porque aí a gente aprende dos Kvart primeiro, para não ficar tão difícil. Aqui a gente sabe que é Kvart over, que é 15 minutos acima da hora que está se falando, né? Já aqui é 15 minutos para a hora que vai chegar. É muito massa. É 15 minutos para a hora que vai chegar. Então vai ficar Kvart po. Olha essa aqui, po, para. Kvart po, já dá pra gente lembrar, não tem o mesmo significado, mas só que po e para, a gente consegue lembrar disso. Kvart, os 15 minutos, para, po, horta. Qual é as horas que estão chegando? 8 horas. Então é a mesma coisa que dizer, são 15 para as 8. A mesma coisa. Então o que a gente fala? Kvart po horta, 15 para as 8. Então, quando chega aqui, do 10 para o 12, quantos minutos são? 10. Então, vai ser ti po horta. Aqui, no 11, quantos minutos faltam para chegar no 12? 5 minutos. 5 po horta. E quando chega aqui, coloca horta. Então, a gente já entendeu as horas precisas, as horas pela metade, as horas que são Kvart, né? Que são de 15 em 15. E nós entendemos o ova também, o ova e o po. Agora, como é que vai ser com esses dois aqui? Lembre-se que eu disse a vocês que o relógio norueguês ele funciona assim, exatamente, numa forma não somente prática, mas de uma forma teórica também. Ele funciona dessa forma. Então, vamos lá. Como ele funciona dessa forma, então agora esse po aqui, tudo vai se direcionar para metade. Então vai ser o seguinte, ai meu Deus, eu tô achando que isso tá tão complicado, eu não sei se eu que tô complicando, mas vamos lá. Então, agora, vamos supor que o ponteiro grande esteja aqui, certo? Então, vai ser o seguinte, quantos minutos daqui falta para ter a metade? 10, né? A gente conta 5 aqui e 5 aqui. Então, a gente fala ti, 10 minutos, ti, po, hal, ni. São 10 minutos para chegar à metade das 9 horas. Eu amo falar sobre isso, mas às vezes parece tão confuso. Então, vamos lá. Quantos minutos faltam para a metade? 10 minutos. Para que horas? 9 para a metade de 9 horas. Então, fica ti, po, a gente usa o po, half, ni. Que o ni é o 9 e as horas que estão chegando, né? A mesma coisa se tiver aqui. Quantos minutos faltam para metade? Fem, po, são 5 minutos para a metade de 9 horas. Então, vai ser fem, po, hal, ni. Lembre-se sempre que não é onde o ponteiro está localizado. É para a hora o ponteiro pequeno. Mas é para a hora em que ele está sendo direcionado. Por isso que eu digo que o relógio norueguês ele funciona totalmente assim. Aqui a gente sabe que é halni, a gente já aprendeu isso, que é halni. Vamos para aqui. Agora a gente já passou da metade das horas, não é verdade? Então aqui vai ser over. Over é acima, né? Então o over vai ser como aqui? Quantos minutos já se passou das meia hora? 5 minutos. Então vai ser fem over halni. A mesma coisa vai ser aqui. Quantos minutos já se passaram da metade, da meia hora? 10 minutos. Ti over halni. Quando chega aqui, vocês já sabem que é kvart po. Que aí já muda, são 15 minutos para as 9 horas, né? Kvart po ni. Aqui
vai ser como a gente olhou, ti på ni, fem på ni, klokka ni. Agora eu vou usar o relógio todinho, fazendo uma volta para vocês entenderem, tá? Hva klokka? Den 5:05. Hva klokka? Den 10:10. Hva klokka? Den 9:15. Hvor mye klokka? Den 10:30. Hva klokka? Den 5:30. Hva klokka? Den 9:30. Hva klokka? Den 5:30. Hva klokka? Den 10:30. Hva klokka? Den 9:15. Hva klokka? Den 10:10. Hva klokka? Den 5:10. Hva klokka? Den 10. Ok, agora vamos fazer mais uma vez, mas eu não vou perguntar. Vocês já sabem que as perguntas são hva klokka ou hvor mye klokka. Isso vocês já sabem. Então vamos lá. 5:10. 10:10. 10:15. 10:30. 5:30. 10:30. 5:30. 10:30. 11:15. 10:11. 5:11. Klokka 11. Então, vocês já entenderam, né, como é que funciona tudinho aqui. Vocês podem repetir, para até chegar ao entendimento mesmo. Então, é isso. Agora, uma questão. E se o horário estiver aqui? Se o ponteiro grande estiver aqui? Não tenha medo de falar que são 3 minutos acima de 11 horas. Então, vocês podem falar tranquilamente. 3:11. Não tem problema. Se tiver aqui o ponteiro em 8 minutos, por exemplo. 8:11. Não tem problema de você falar um número. Mas a gente aprende os números principais, porque a gente não costuma falar as horas exatas, mas mais a hora que ela se aproxima do ponteiro principal, dos números principais, que são esses aqui. Então é assim que funciona um relógio norueguês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, é só me perguntar abaixo nos comentários, aqui mesmo no canal do YouTube. Ou então, se você estiver vendo pela página do facebook.com/Priscila Nesvik. Então, se você olhar também por esse, você pode deixar o comentário, que assim que eu ver, eu posso responder. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas a respeito disso, entrem em contato comigo. E eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Eu espero muito que tenha servido esse esquema e esse ensino. Quero aproveitar para vocês também, para dizer que, para vocês que querem treinar muito, vocês podem andar com um relógio que chama, ai meu Deus, analógico, né?
o relógio de ponteiros. E aí, sempre que você olhar, vocês procuram dizer a hora em norueguês, onde quer que vocês estejam. Isso vai ficar muito mais fácil de entendimento para vocês. Sempre dê uma olhadinha no relógio e procura dizer isso em norueguês. Vocês começam pelas horas precisas, depois vocês vão, ok, já consigo essas horas precisas, já consigo contar de 1 até 12. Então agora eu vou para as metades. Vamos para as metades agora. E aí você começa a falar as metades. E depois para os kvart. Mas aí você me pergunta, ai Priscila, isso fica tão difícil, não tem um relógio digital na Noruega, não? Tem. Relógio digital na Noruega funciona do mesmo jeito que funciona no Brasil. Por exemplo, se são 10h21, eles vão dizer ti ou 20. Ti 20. Então, você pode usar, mas o problema é, você pode falar, mas você não vai entender quando eles disserem através do relógio analógico. Vocês não vão conseguir entender, porque aqui o mais usado é o relógio analógico, pelos noruegueses. Você pode falar o relógio digital, mas vai ter um momento que você vai precisar falar o relógio analógico. Então, eu aconselho você a aprender isso e antes de chegar na Noruega. Ok? Então é isso, pessoal. No próximo videozinho pequenininho que eu vou fazer, eu vou contar uma historinha para vocês que fala a respeito de horas também e vai ajudar a fixar isso na cabeça de vocês. Então é isso. Eu espero não ter esquecido de nada. Se eu esqueci, eu entro em contato com vocês mais uma vez através de um outro vídeo. Um beijo bem grande. Fiquem na paz do Senhor. Que o mesmo Deus que tem me feito aprender o norueguês com graça e sabedoria, eu desejo que esse mesmo Deus tenha a oportunidade de se fazer presente na sua vida, de morar no teu espírito e te dar capacidade para você aprender sobrenaturalmente como eu tive. Um beijo bem grande, fique na paz do Senhor. Ha det!